Poder e corrupção. Infelizmente, essas duas palavras parecem ter correlação no Brasil, que só aumentam as desigualdades sociais e, principalmente, distanciam o desenvolvimento do país do que lhe seria realmente produtivo e benéfico. O complicado mesmo é quando essa corrupção chega aos poderes constituídos, como o próprio judiciário, que deveria ser isento das manobras que assolam o patamar, que teria como ordem proteger o cidadão. Estes foram aí alguns dos assuntos tratados durante o seminário de combate e controle da corrupção no Brasil, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Para ministros, juristas e autoridades, a corrupção endêmica no Brasil está em todas as camadas da sociedade. Avançou nas instituições públicas e privadas e também nos poderes constituídos. O Poder Judiciário, ele não tolera de modo algum esse tipo de conduta no seu meio. E nós temos instrumentos para combater isso. Existe, deve existir e pode existir, mas é absolutamente intolerável e nós temos que ter mecanismos que sejam eficientes para tirarmos esse tipo de ação e conduta do Poder Judiciário. Se a corrupção está presente nos poderes legislativo e executivo, estaria também no judiciário. Uma realidade que ganhou visibilidade com a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Brasil hoje está empenhado em fazer ampla divulgação do que existe em matéria de controle do Estado, e o controle do Estado inclui exatamente o tema que é mais recorrente para a população brasileira, que é o combate à corrupção. Também, certamente, no próprio judiciário. Tanto é que foi criado, isso já foi em 2004, o CNJ. Não é? O Conselho Nacional de Justiça, que veio para melhorar o sistema, dinamizá-lo, mas também para combater a corrupção. E certamente nós já nos deparamos com casos de corrupção no Judiciário. No ano passado, um resumo do relatório anual da Corregedoria Nacional de Justiça revela que houve o afastamento cautelar de 16 magistrados no país. Até maio de 2014, foram realizadas mais de 25 visitas a tribunais entre inspeções e correições. Em Mato Grosso, a corrupção do judiciário se tornou conhecida em 2008, quando 10 magistrados envolvidos em um esquema que desviou R$1,5 milhão do Tribunal de Justiça do Estado foram afastados das funções. E ainda um relatório da auditoria encomendada pelo Tribunal de Justiça apontou os pagamentos indevidos a magistrados no ano de 2004, quando foi confirmado por provas colhidas pela Polícia Federal e pela auditoria feita pelo próprio CNJ. O Poder Judiciário, ele é o reflexo do que é o país. Então, no momento que o país atravessa esta indefinição, o Poder Judiciário também fica um pouco indefinido, né? Porque na sua posição política, ele também tem algumas vacilações. É o que eu acho, mas sem dúvida alguma é o fórum onde nós vamos fazer os consertos das coisas que estão equivocadas e erradas. O seminário terminou na noite da última sexta-feira. Ele reuniu em Cuiabá autoridades do mundo jurídico e discutiu com a sociedade os danos causados, as formas de combate e o que ainda precisa ser feito no sentido de acabar com a prática da corrupção, já tida como parte da cultura do povo brasileiro. Escândalos na Petrobras e o uso da delação premiada no meio jurídico foram destaques no segundo seminário de combate e controle à corrupção no Brasil, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comparou a corrupção a um câncer que está disseminado no cenário político brasileiro e que a atuação do judiciário desde o mensalão tem resgatado a confiança da população. Quando nós vemos o envolvimento das empresas privadas com a Petrobras e com os benefícios que foram dados aí a políticos e tudo mais, nós vemos que é uma corrupção realmente com uma característica sistêmica. Então nós temos que realmente nos preocupar com isso e talvez dar desde berço, educação, trabalhar realmente no sentido de uma modificação talvez de algo que se tornou uma prática. Todo mundo que lida com esse tema diz, essa má escola começa quando a gente dá um dinheiro
dinheiro para o guarda ou por conta da multa. Quer dizer, é preciso combater essas más práticas em todas as áreas. Coordenador do Grupo de Trabalho da Operação Lava Jato, o procurador Douglas Fischer, apontou os avanços com o uso da delação premiada nas investigações, mas ressaltou a necessidade de cautela para que o recurso não se torne apenas estratégia de manobra. Nós não vamos mudar o sistema apenas com esses processos que são marcas em nível nacional, mas nós precisamos mostrar que isso tem que acontecer em todos os níveis do Brasil. Aproximar a população mato-grossense das grandes discussões centrais do Brasil, bem como destacar a relevância dos trabalhos desenvolvidos localmente, foram objetivos do seminário. Quando nós falamos em desvio de dinheiro público, eu não estou falando de alguma coisa que não é minha, não é sua, não é de você, telespectador. Eu estou falando de uma coisa que é de todo mundo. Não é uma coisa que é do governo, que é do poder público. É a sua saúde, é o seu hospital, é o seu posto de saúde, é a sua escola, é a sua segurança pública que está em jogo. O presidente do Grupo Gazeta de Comunicação ressaltou a atuação da juíza Selma Rosane de Arruda, que emitiu várias ordens de prisão a políticos e ex-políticos do Estado. Um exemplo no combate à corrupção. Mato Grosso tem dado um exemplo ao país de combate também à corrupção. São tantas as investigações, são tantos os presos e presos importantes da política de Mato Grosso. Então, nós somos exemplo do que acontece no país, principalmente na era da Lava Jato. Eu acho que a Gazeta cumpre com o seu papel de ser um agente indutor dessa discussão aqui em Mato Grosso, dessa reflexão aqui no Mato Grosso. Eu quero acreditar que nós estamos dando a nossa contribuição à cidadania e à democracia brasileira. Eu defendo a transformação por meio da atuação firme do Poder Judiciário, da atuação livre das polícias e também da atuação firme do Ministério Público. E defendo mais ainda, a transformação tem que começar dentro de cada casa, de cada lar, de cada cidadão. A gente tem que se imbuir do sentimento de cidadania nesse momento e pensar que realmente é a hora de cada um de nós fazer a sua parte para que esse Estado, para que esse país tenha um destino melhor. Primeira mulher a se tornar ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon foi uma das palestrantes do 2º Seminário de Combate e Controle da Corrupção no Brasil. A jurista defendeu mudanças na legislação que, segundo ela, está dificultando a atuação do judiciário na punição de envolvidos em crimes contra o erário público. Estas leis mais modernas, elas já trazem em si um antídoto contra isso. Então, eles estão imprimindo rapidez para nós termos, assim, a facilidade de chegarmos ao fim e combatermos efetivamente com uma punição maior. Vamos ver se esta lei, que é a lei da empresa limpa, ou lei de improbidade da empresa, ela vai funcionar. A ministra ainda criticou as alterações propostas na reforma política do país, que mantém antigas regras que alimentam um sistema político falho e corrupto. Nós estamos vendo que eles fizeram uma reforma política e o que não é reforma. Continuou tudo no mesmo, como eu disse. Chamaram Maria de Mary e chamaram Pierre de Pedro, né? Continuou tudo no mesmo. Nós precisamos de outras cabeças para nós fazermos uma mudança política necessária. A multiplicidade de leis que tratam do mesmo assunto, gerando diferentes interpretações e abrindo brechas para a impunidade, foi apontado pelo advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, como um grande desafio no combate à corrupção no Brasil. Como as leis elas concorrem umas com a outra, elas geram... Então, pega a lei, por exemplo, da anticorrupção. Nós temos paralelo à lei 12.846, a lei de defesa da concorrência, que tem regras específicas de combate à corrupção no caso dos cartel. Nós temos a lei de improbidade administrativa, 8429, que também trata sobre isso. E aí nós temos a lei específica do Tribunal de Contas da União, que também foca, evidentemente, não só no combate à corrupção, mas também alcança a situação. Então, essas leis concorrem uma com a outra e não existe nenhuma hierarquia, nenhuma regra que estabeleça qual é a sua abrangência específica de aplicação, que faz com que elas acabem, de alguma maneira, dando um sentimento de instabilidade
complexidade e de dificuldade de aplicação. Adams defendeu a necessidade de mudança não só nas leis, mas também de comportamentos para garantir o bom funcionamento do Estado, evitando assim atalhos para se ter acesso aos serviços e aos financiamentos públicos. É o que se chama do vender dificuldade para comprar facilidade, né? Que usualmente o dito popular. Basicamente, é tão difícil, é tão burocratizado, é tão complicado, demora tanto para resolver os problemas, que ou você não busca fugir do Estado, ou você muitas vezes busca comprar o Estado para resolver logo o problema. Então isso é errado, isso tem que mudar, né? Isso, evidentemente, a punição, a criminalização é um instrumento, mas o outro instrumento é fazer com que o Estado funcione, que ele não demore tanto para entregar, que ele entregue com eficiência, que entregue estabilidade e que as pessoas saibam, tenham transparência, conhecimento dos motivos que elas são ou não sendo atendidas. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim, também destacou a importância do fortalecimento das instituições de controle social, bem como da mudança de comportamento de cada brasileiro, que começa nas urnas o trabalho de combate à corrupção. No meu entendimento, é a cidadania, é a participação das pessoas, e eu estou animado, porque você vê as pessoas na rua, principalmente os mais jovens, com qual duas bandeiras principais, as duas bandeiras, corrupção, a baixa da corrupção e melhoria da qualidade dos serviços públicos. Então eu digo assim, todos nós, em cada atividade, controle, executivo, legislativo, judiciário, temos o mesmo dever de oferecer as condições para se produzir serviços de qualidade para as pessoas, para que as coisas funcionem, os hospitais, as escolas, as estradas, a segurança. Então, essa harmonização, essa boa governança com a cobrança da população é que nós vamos melhorar o nosso país. As instituições estão funcionando. O judiciário funciona com independência, com isonomia, o Ministério Público tem toda a liberdade de agir, de apurar. O legislativo, apesar de todo barulho, funciona também, ou seja, você percebe a liberdade de expressão, a oposição atuando, criticando. Então eu acho que isso é um ponto positivo, né? Nas crises a gente percebe que o Estado realmente está bem instituído, bem estabelecido. A corrupção traz prejuízos gigantescos para a democracia, porque democracia não é só eleição, democracia é concretização de políticas públicas, e a corrupção rouba o dinheiro que é para a concretização dessas políticas.